Lição número 382. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atammu taslim. Wa ba'd. Qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala al-mutasahhirin. وقال عليه الصلاة والسلام: نيم سحور المؤمن التمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاني. وقال عن عرباض بن سارية رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال: هلم إلى الغداء المبارك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث أخرجه Abu Daud. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na lição de hoje vamos falar acerca da importância e virtudes do sahur. Fazemos o sahur e vamos também falar acerca daquele indivíduo que faz jejum, mas não efetua o salah. Vamos também falar daquele indivíduo que não acordou para o sahur, não comeu a refeição do sahur, será que poderá fazer o jejum? Assim como vamos falar daquela nossa irmã que faz jejum, mas não observa o hijab, não usa o lenço, não tem um vestuário decente, um vestuário adequado para uma muçulmana. Será que o jejum desta irmã vale? Assim como na situação de um homem que faz jejum e não abandona o pecado, continua na transgressão, mas faz o jejum. Vamos começar com a parte relacionada ao sahur. Nós falamos na lição passada um pouco relacionado ao sahur, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: tasahharu, façam o sahur, porque no sahur existe baraka. Este baraka pode ser entendido de várias formas, ou a interpretação que os sábios dão. Existe baraka no sahur porque você comendo esta refeição antes de começar o jejum, isso vai dar energia para o resto do dia, para a pessoa poder conseguir e fazer uma ibada em particular, ter força para fazer uma ibada, assim como para fazer outras atividades. Portanto, um dos barakas também é este. Allah subhanahu wa ta'ala e os anjos fazem dua, não é? Allah envia bênção, os anjos fazem dua de maghfirah, pedido de perdão, para aqueles que fazem sahur, que comem a refeição do sahur. É importante. E neste sahur, nós não podemos esquecer algo que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou, que é o tamr. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, conforme o hadith que vem no Sahih Targhib: Nima sahur il-mu'min at-tamr. Quão excelente é a tamara para o sahur do crente. Portanto, a tamara também é muito energético. O Irbad bin Sariya radiyallahu anhu diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam uma vez chamou o Irbad bin Sariya para que partilhasse o sahur com o profeta sallallahu alaihi wasallam. E isso aconteceu no mês de Ramadã, e o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Halumma ila al-ghada'i al-mubarak, venha para esta refeição abençoada, o sahur que estava sendo mencionado. O profeta sallallahu alaihi wasallam também diz, conforme o hadith de Abu Daud: Idha sami'a ahadukum an-nida والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. Quando você escutarem o adhan, enquanto o utensílio ainda estiver na mão daquele que está a fazer o sahur, então não pode abandonar a sua refeição, continua até terminar. Aqui nós temos que ter em conta, no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, existiam dois adhans na hora do al-Fajr. Existia um adhan em particular aqui no mês de Ramadã, um adhan que era feito, que era para dizer que estava na hora do sahur, e existia depois o outro adhan, que era o adhan do al-Fajr.
Portanto, este é o alcance ainda deste hadith. De acordo com o hadith que vem no Sahih al-Bukhari, hadith que foi narrado por Zayd bin Thabit radiyallahu anhu, ele diz: "Tasaharna ma Nabi sallallahu alaihi wasallam", nós fizemos sahur com o profeta sallallahu alaihi wasallam, e thumma qama ila salat, em seguida o profeta sallallahu alaihi wasallam levantou-se para o salat, e eu perguntei: "Kam kana bayna al-adhan wa as-sahur?", quanto tempo existiu entre o adhan e o sahur? Então o Zayd bin Thabit diz: "Qadru 50 aya", o tempo suficiente para recitar 50 versículos do Coran. Não tinham relógios, não tinham como poder saber os minutos, então para eles era suficiente falar o tempo para transmitir o tempo que levou. Disse que era o tempo suficiente para recitar 50 versículos do Coran. O profeta sallallahu alaihi wasallam, no outro hadith, também diz a diferença que existe entre o nosso jejum e o jejum do Ahl Kitab, dos povos que antecederam a nós, é no suhur. Nós temos o suhur e eles não tinham o suhur. E este hadith também mostra a importância de nós tomarmos o suhur. Para aquele que nada tiver, não tem nada para comer, pelo menos poderá acordar e beber água com a intenção de sahur. Isto também servirá e a pessoa terá a recompensa de ter feito o sahur. Tantos são os ahadiths, o profeta sallallahu alaihi wasallam enfatizou e mencionou de várias formas a questão do sahur, e nós temos que aproveitar esses ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam, que a todo momento poderão nos servir e nos ser útil. Quanto à segunda parte da nossa aula de hoje, é relacionado àquele indivíduo que não acorda para o suhur. Ele não acordou para o suhur, será que poderá fazer o jejum? Deverá, não digo poderá, deverá fazer o jejum. Está no mês de Ramadã, o facto de não ter acordado para o suhur não quer dizer que não poderá fazer o jejum ou não deverá fazer o jejum. Tem que fazer o jejum, sim. O sahur é mais um sunnah que o profeta sallallahu alaihi wasallam enfatizou que nós façamos, mas não é a condição sine qua non, não é a condição fundamental para que a pessoa faça o jejum. Por mais que não tenha feito o sahur, ele terá que fazer o jejum. Temos a parte ainda desta lição, que é relacionado àquele indivíduo que não faz o salah. Está de jejum, mas não faz o salah. Está de jejum, nossa irmã está de jejum e não usa hijab, não tem lenço, ou pode ter até um vestido adequado, que não desenha os contornos do corpo, mas não tem lenço, não opta pelo hijab e faz jejum. Qual é a situação de jejum deste indivíduo? Não é que não reza, assim como a irmã que não opta por hijab. Será que o jejum é válido? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz no hadith, e esse hadith deve servir para a reflexão de todos nós. Todos nós temos que refletir neste hadith. Kam min sa'im laysa lahu min siyamihi illa dhama. Muitos fazem o jejum, mas nada ganham do jejum senão a sede, senão a fome, senão o cansaço, conforme no outro hadith. Nós temos que ter em conta o Ramadã. Quando nós cumprimos, obedecermos, aquelas são as diretrizes que o profeta sallallahu alaihi wasallam deixou, nós teremos os nossos pecados, todos eles perdoados. Man sama ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Aquele que fizer o Ramadã, o jejum do Ramadã, com fé e esperança de recompensa a Allah subhanahu wa ta'ala, os seus pecados anteriores serão perdoados. Portanto, não quer isto dizer que a nossa obediência, a submissão a Allah deve ser no Ramadã. Nós não somos muslims no Ramadã, nós somos muslims a todo momento. Portanto, se faz jejum, não faz salah, não opta por hijab, você deve ter receio deste hadith que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou. Deve ter receio de fazer parte dessas pessoas que fazem o jejum e nada ganham do jejum senão a sede, a fome e o cansaço. Se nós perguntarmos, fez jejum? A pessoa vai dizer que sim, fez jejum.
perante Allah subhanahu wa ta'ala, está lá, registrado como fez jejum do Ramadã. Aí a questão que é levantada é se a pessoa teve os benefícios do jejum. Portanto, a pessoa não tem nenhum benefício do jejum. Cumpriu, não é? Cumpriu simplesmente para fazer um papel. As-sawmu junnah. O jejum é um escudo que protege contra o pecado. Conforme o hadith, as-sawmu junnah. E aqui não existe nenhum escudo para a pessoa. Está lá de jejum, sim, mas não tem hijab, e isso não quer dizer que o hijab deve ser só observado no Ramadã. Não, o tempo todo o hijab deve estar lá. Em particular o Ramadã, onde a pessoa está de jejum, numa situação que assemelha-se à qualidade dos anjos, porque os anjos não comem, não é? O servo de Allah, o homem, está de jejum, emulando uma qualidade dos anjos, mas ao mesmo tempo não faz salat, ao mesmo tempo é uma pessoa uma mulher que não obedece o hijab, não cumpre com as regras que Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu no Coran, não é? E nós temos que ter receio do castigo de Allah subhanahu wa ta'ala, não é? Por causa dessas desobediências às suas ordens. Portanto, todos nós temos que tirar várias ilações nesses ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam e pedirmos a Allah subhanahu wa ta'ala que conceda-nos a oportunidade de seguirmos na íntegra aquelas palavras deixadas pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.